Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convidamos para fazer parte da mesa o Dr. Milton Brechani para explanar sobre a UTI e UCI. Okay. Presidente, senhor secretário. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Então, de imediato, nós vamos passar a palavra para a vereadora Maristela Pessim, que solicitou que o Dr. Milton Brechani viesse a essa casa para falar da UTI e UCI, ver qual a diferença, explanar, enfim, sobre esse assunto. Então, a palavra está com a vereadora Maristela Pessim. Senhora Presidente, meus colegas vereadores, imprensa, demais presentes nesta casa, funcionários da casa, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Milton Brechani, médico pediatra e presidente da Farmed, e que além dessas grandes responsabilidades e desse trabalho exemplar que o senhor faz nesta área, se sabe também que o senhor faz um trabalho voluntário de grande importância para a nossa comunidade. Então, registrar isso também, parabenizar o senhor nesse sentido. A gente sabe, ontem eu dizia isso para o doutor Hélio, doutor Milton, que a agenda de vocês é bastante complicada. Então, a gente quer agradecer muito pela sua presença aqui e sabemos que o senhor vai ter muito a contribuir conosco nessa questão da UCI e da UTI, naquelas dúvidas que a gente ainda possa ter. Naturalmente, eu falo da UCI e UTI neonatal. Ontem o doutor Hélio esteve aqui, então, representando o Corpo Clínico do Hospital São Carlos e com certeza contribuiu bastante. Em maio, só gostaria de lembrar que em maio de 2008, o senhor e o atual prefeito Clayton estiveram nessa casa, defenderam a UTI neonatal. Eu tenho as cópias aqui e todos nós defendíamos isso. Logo após a eleição, no dia 25 de outubro, o prefeito Clayton diz ao jornal Pioneiro aqui, e a gente tem aqui que um dos grandes sonhos dele, a obra dos sonhos dele, como primeiro item, é a UTI neonatal. Todos nós queríamos e queremos isso. Todos defendíamos essa questão da UTI neonatal. Tenho aqui, inclusive, as atas, além do prefeito Clayton, do doutor Milton, do doutor Paulo Kratz, o vereador Vandré, o ex-vereador João Silvestrin, o ex-vereador Paulo Schneider também. Então, na época, até nesta ata, o vereador Pedroso, e se eu não me engano, o vereador, não me lembro mais qual deles, falou que isso só se consegue através da pressão política. Não é o que nós estamos fazendo aqui agora. Foi consenso a questão da UTI neonatal. Só que o ano passado, eu creio que foi o ano passado, surgiu esta novidade referente à UCI. E doutor Milton, exatamente nesse sentido que nós gostaríamos de saber, em especial como mulher, como mãe, a sua opinião como médico pediatra e presidente da Farmed, enfim, UCI ou UTI neonatal, a diferença e também saber se neste momento a UCI, que é o que a gente ouve falar e que provavelmente é o que vai acontecer, seria o suficiente para os farroupilhenses. E eu vou pedir, Gabriel, que nesse momento, que se vocês me permitem, senhora presidente, eu gostaria de compartilhar com todos os colegas um áudio que está disponível no site da Rádio Espaço FM, que diz respeito a uma entrevista de outro pediatra do nosso município também, que presta um importante trabalho, um importante serviço, o Dr. Carlos Rockenbach, aonde ele coloca também a questão da UCI e da UTI neonatal. É só um áudio, mais uma vez eu lembro, está disponível
no site da Rádio Espaço, e isso aconteceu no dia 4 de março. Eu só vou pedir, o áudio, o tempo é curto, mas eu acho que é importante que a gente possa ouvir, porque aí tem algumas questões que acho que merecem ser debatidas e também a reflexão. É importante, senhora presidente. A questão da UTI, claro que qualquer pediatra, por segurança, e eu também como sendo pai, o que eu vou preferir? Eu vou preferir uma UTI. Qual é a grande diferença? A UTI, eu vou ter médico 24 horas. Ela exige isso, ela obriga isso. A UTI de cuidados intermediários talvez não precise o médico 24 horas. Só que aí tu vai ter que diferenciar bem a doença da criança. Por quê? Vamos que eu tenho meu filho que nasça com uma dificuldade respiratória. Ele está precisando de oxigênio e ele talvez vai ter que colocar no respirador. Ponto. Aí já vai esbarrar no problema. Qual é o médico que vai ter segurança de deixar na UTI de cuidados intermediários? Não, né? Porque tu vai ter medo que essa criança fique mal. E aí vai precisar de uma UTI mesmo e tu vai voltar a ter que mandar para Caxias ou para outro local, né? Mas assim, vamos ser assim, nem 8 nem 80. Ou a gente consiga, de repente, a UCI aqui, Unidade de Cuidados Intermediários. O que faz a Unidade de Cuidados Intermediários? É aquela criança que daqui a pouco nasceu com um pouco de dificuldade respiratória, ela precisa fazer um sorinho, precisa de repente fazer um antibiótico e tem uma doença chamada taquipnea transitória, que como diz, dificuldade respiratória transitória, que tu sabe, que tu vê que 2, 3 dias ela vai melhorar, que tu não precisa mais mandar para Caxias. Então assim, já é importante. Eu acho que a UCI é um passo para tu ter uma UTI. Só que tem que ver muito bem o que tu vai fazer. Porque a partir do momento que tu colocar um respirador lá dentro dessa UTI de cuidados intermediários, aí tu vai ter que ter médico 24 horas. Porque se tu tem uma criança que está daqui a pouco precisando de um respirador, Rogério, como é que tu vai ficar em casa tranquilo, deixando uma enfermeira, uma técnica de enfermagem lá dentro, e tu vai ficar em casa dizendo, poxa, mas quem é que sabe mexer com o respirador? Né? Então tu vai dizer, bom, vou deixar ele numa máquina, e se falta luz? E se daqui a pouco o tubo cai fora desse nenê, né? Até por manipulação, por pegar a respiração. Então tem que ver muito bem o que tu vai fazer. Por exemplo, se tu fizer uma unidade de cuidados intermediários, e tu deixar um médico 24 horas lá, claro que isso demanda financeiro de pagar esse médico que está lá, seria maravilha. Por quê? Porque mesmo tu tendo a liberação como UCI, de ter intermediário, se tu tiver um médico 24 horas, tu já trabalha como UTI. Então, essa é a grande diferença. Então, assim, se tu não... Eu acho que, assim, quem não tem nada, começar com uma UCI já é uma coisa importante. Por quê? É um passo que está sendo dado. Porém, eu deixo bem claro isso, se já conversaram comigo em relação a isso, eu deixo bem claro isso. Só que assim, é uma medida que se eu fosse, eu faria uma UCI pagando como UTI, tendo a enfermeira, tendo acompanhamento 24, tendo um médico 24 horas, porque tu vai te sentir seguro. Senhora presidente, então, só dizer que eu não sou contra, em hipótese nenhuma, a UCI neonatal, mas em função dessas questões, dessas dúvidas, a gente gostaria de poder entender melhor, ainda mais que é uma situação nova. Então, nesse sentido, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença e parabenizar pelo trabalho, e devolvo a palavra à senhora presidente. Obrigada. Então, a palavra está com o nosso convidado, Milton Rechane. Doutor. Boa noite, nobres vereadores. É um prazer e uma honra estar na Casa Legislativa de Farroupilha e justamente trazer à tona essa questão nova da discussão UTI neonatal, UCI neonatal. Enfim, tivemos realmente em maio de 2008 aqui, realmente trazendo à tona os problemas que nós enfrentávamos no Hospital São Carlos, né, e falando da nossa necessidade.
A nobre vereadora colocou realmente a questão da novidade, a questão da UCI também é algo que eu também desconhecia há pouco tempo e fui buscar no site da Secretaria de Saúde e do Ministério da Saúde a respeito da nova regulamentação das UCIs e de UTIs, porque todo tempo eles estão atualizando esses critérios. E eu sei que o Dr. Hélio também esteve ontem aqui, trouxe também essa relação da portaria 930, de 10 de maio de 2012, então é justamente, praticamente um ano atrás, né? No Ministério da Saúde, falando sobre UTIs e UCIs, eles colocam duas categorias de UTIs, a UTI neonatal tipo 2 e tipo 3. A tipo 3 é mais avançada ainda, são para os grandes hospitais, né? E as exigências para se montar uma UTI, né? Então, olhando com realidade, o nosso hospital, apesar de ser regional agora, ele não tem toda essa capacidade de montar uma UTI em função de um número de médicos que tem que dar assessoria e especialidades que tem que ter acesso aos pacientes. Então, tem uma série aqui na resolução de profissionais e de estrutura que tem que ter, que ainda nós não temos. Tá? Com relação à UCI neonatal, eles têm duas colocações. Eles falam de AU5, a Unidade de Cuidados Intermediários, que é a convencional, e também tem a Canguru, que é um complemento da convencional, né? E avaliando as questões, o Dr. Carlos colocou, eu creio que o Dr. Carlos também não tivesse um conhecimento assim de toda a profundidade da portaria da Secretaria de Saúde, porque o que ele coloca, a preocupação dele é que não haveria médico, né, disponível 24 horas para cuidar dessa UCI. A UCI ela seria para cuidar realmente os pacientes de médio risco, né, criança acima de 1 quilo de peso de vida, né, ao nascer, e que não necessitasse mais de um respirador ou de uma estrutura mais agressiva na UTI neonatal. Isso hoje as UTIs fazem, elas têm dentro delas, na verdade, essa estrutura que faz parte da própria UTI. E muitos desses pacientes que já estão estáveis, que não necessitam mais do respirador, ou que estão em CPAP nasal, ou estão só em fototerapia e terminando o antibiótico, como a gente diz, mantendo o tratamento de uma infecção pulmonar ou uma septicemia, e eles continuam dentro da UTI ocupando leitos. Então eu entendo que essa portaria do Ministério da Saúde é justamente para desafogar essas UTIs que estão com pacientes de médio risco, tirando vaga de pacientes de alto risco. Creio eu que seja esse o ideal. E também tem aqui a qualificação profissional para se abrir uma UTI neonatal. Tem que ter metade dos plantonistas com título de especialista em neonatologia ou intensivismo. E isso é muito escasso, essa mão de obra especializada para se abrir uma UTI neonatal do tipo 2, por exemplo. Tá? Já do tipo unidade de cuidados intermediários, basta ser pediatra, com título especialista ou com residência médica ou neonatologista, para ser plantonista e cuidar dos bebês. Porque são cuidados intermediários, não de... Então, abriria muita facilidade para a contratação de mão de obra. Facilitaria esse prospecto. Tá? Hoje, pensando assim, não tem uma estatística bem elaborada, mas talvez uma unidade de cuidados intermediários, ela nos daria 80% do que a gente precisa. Mais ou menos. Claro, naturalmente, vamos ter pacientes que vão ter necessidades graves que nós vamos ter que transferir, provavelmente, para Caxias ou para outra cidade que possa nos contemplar um leito. O que daria uma maior segurança para os médicos, obstetras, para a própria comunidade farroupilhense. Eu ficaria muito contente se a gente pudesse abrir a UCI, porque a UCI contempla médicos 24 horas. Eu posso ler rapidamente aqui qual é a exigência, né, para a contratação de profissionais e qual é o material que é disposto. Eles contemplam 2 tipos de UCI. A UCI que já existe dentro de um hospital onde já tem uma UTI, e a UCI que vai ser aberta num hospital que não tem UTI. Então, eles têm uma exigência de equipamentos, e naquela que seria o caso do Hospital São Carlos, onde não tem a UTI neonatal, deveria ter pelo menos um respirador artificial, que é para manter o suporte de vida de um paciente. Qual a finalidade de ter esse respirador? É para uma eventualidade de um paciente que agrave e que precise logo tu colocar num respirador,
Ou numa emergência que chega um paciente que precisa logo ser atendido e que você tem dificuldade em transferir esse paciente, em conseguir um leito, que é a nossa realidade no momento. A grande dificuldade em conseguir transferir ou a demora na transferência. Nós tendo essa estrutura de UCI em São Carlos, nós teremos médicos 24 horas pediatra cuidando dos pacientes. Numa emergência, a gente teria pelo menos um respirador. Se precisasse, colocaria esse paciente, então, num respirador até se conseguir estabilizar o paciente, se conseguir um leito com mais tranquilidade e se transferir para uma UTI que pudesse dar suporte, então, para essa criança. Essa é a finalidade. Então eu vejo com ótimos olhos, nem com bons olhos, essa questão da UCI nesse sentido, porque ela vai nos dar uma garantia de nós não ficarmos pendurados no pincel, como cansamos de ficar de pendurado no pincel e ter que correr atrás da nossa promotora da infância e da juventude para conseguir leito. Então ela preencheria uma grande lacuna que hoje nós temos no atendimento de saúde nas crianças. Então isso é uma novidade, realmente, como a senhora colocou, e realmente eu lendo as portarias fiquei muito contente com isso. Porque as exigências são de vários materiais de atendimento à criança. Nós já temos boa parte desse atendimento aqui, já fazemos boa parte desse atendimento aqui na cidade, só que com a estrutura que nós temos, não com plantão 24 horas, com médico 24 horas. Né? Essa preocupação que o Dr. Carlos colocou, a gente tem que botar uma criança no respirador e quem vai cuidar? Não, vai cuidar o médico que está de plantão ali, dentro da UCI. Tem que ter um rotineiro, eu vou ler aqui, para habilitação da UTI, o que precisa e tal, da UTI tipo 3, não, agora da UCI. Diz os equipamentos necessários, eu posso deixar uma cópia, não sei se você já tem essa cópia, não? Que é da portaria 930, de 10 de maio de 2012, do Ministério da Saúde, assinado pelo Ministro da Saúde. Tá? Então ele coloca assim, para habilitação da U5, que é a Unidade de Cuidados Intermediários convencional, que eles dividem em convencional e canguru, o serviço hospitalar deverá contar com a seguinte estrutura mínima. Aí vai, de dispor os seguintes equipamentos, incubadoras, berços, tudo isso aqui a gente tem. Só tem que ajustar uma ou outra coisa. Tá? Bombas de infusão, talvez tenha que comprar mais bombas, e aparelhos de fototerapia nós temos, só tem que ajustar mais um ou outro aparelho, e assim por diante. A equipe mínima formada nos seguintes termos. Equipe mínima. Um responsável técnico com jornada mínima de 4 horas diárias, com certificado de habilitação em neonatologia fornecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ou título de especialista em pediatria, ou com residência médica em neonatologia, ou residência médica em pediatria, reconhecidos pelo Ministério da Educação, e permitindo acumular responsabilidade técnica ou coordenação no máximo de 2 unidades, como unidade de cuidados intermediárias, convencional, ou UTI, ou canguru. Então, eles abrem bastante esse aspecto. Né? Então, nós teríamos uma facilidade de ter mão de obra. Por exemplo, os próprios pediatras da cidade poderiam se candidatar a ser médicos da UCI, por exemplo. Não precisaríamos contratar médicos intensivistas. Esses, sim, são exigência mínima de 50% do corpo clínico na UTI. Tá? O que é uma grande dificuldade hoje. Por não ser atrativo, por não ser bem remunerado, enfim, por não haver aberturas de UTIs, por estar essas UTIs ligadas geralmente em grandes centros. Então, o momento em que vai se abrindo isso, vai se abrindo o mercado, nesse sentido. É lei de oferta e procura, né, em qualquer mercado. Né? Depois, a outra exigência, um médico com jornada horizontal diária mínima de 4 horas. Preferencialmente com habilitação, igual a habilitação do outro profissional, ou pediatra, ou neonatologista, com residência ou com certificado do título de especialista. Para uma fração de até 15 leitos. Então, nós podemos abrir uma UCI de até 15 leitos. Se quisermos, tivermos estrutura e espaço para isso. Tá? Ou fração. Né? Um médico plantonista, nas mesmas condições, para cada turno de trabalho. Então, temos que ter um responsável, que assine por isso. Um médico rotineiro 4 horas, que ele vem, avalia os pacientes, discute o caso com o plantonista, dá as condutas médicas, troca ideias, e a gente chama de round ou discussão de casos, e depois segue o médico plantonista dando assistência 24 horas para aqueles pacientes, ou para os pediatras, ou para os próximos que viriam a ser admitidos na unidade. Né?
Naturalmente, eu acredito que... E depois vem enfermeiros também. Então tem que ter uma equipe médica qualificada e mais enfermagem. Claro que a exigência é menor, basta ser um profissional qualificado para isso. Não precisa ser especialista na intensivismo. O que abre um mercado muito grande, o que a facilitaria para que outros municípios pudessem ter isso e cobriria 80% das exigências dos próprios municípios. E ele pede assim, quando não fizer parte de uma unidade neonatal, no caso a UCI não fizer parte conjunta ou anexa da unidade neonatal, que é o nosso caso, nós não temos unidade neonatal, é de UTI no caso, a U5, que eles falam, que é a unidade de cuidados intensivos convencional, deverá contar ainda com os seguintes equipamentos. Um ventilador pulmonar microprocessado, um para cada 15 leitos. Então, a exigência mínima é que tenhamos pelo menos um respirador disponível. Tá? Justamente para essas situações eventuais, que pode já ser uma criança de urgência ali, não dá tempo de transferir para Caxias, nós temos que dar esse suporte. Vai ser dado esse suporte internado na U5, e se programado um leito na região para se transferir essa criança, mas vai estabilizar, não vai perder aquele tempo precioso, né, de não poder dar essa assistência à criança. Então isso vai nos botar a escada embaixo do pintor, do pincel. Nosso caso sempre disciplinado do pincel e não tinha como suporte para poder dar suporte a essa criança. Nós sabíamos se corríamos ou se ficávamos. Com essa estrutura nós temos uma garantia de que, né, eu acho que nós devíamos ter 2 respiradores, mas essa é a minha opinião, porque se de repente nasce gêmeos, o que eu faço? Eu ponho um ou ponho o outro? Né? Já estou pensando na frente, acho que a exigência mínima 1. Nós temos 2 paradinhos esperando uma emergência que pode advir. Né? Não é funcionar com uma UTI, é dar um suporte temporário de urgência para que a criança não morra, para que ela tenha uma sobrevida, que ela possa suportar um transporte qualificado até um município estruturado, Caxias do Sul, provavelmente. Tá? Então, este é o processo da UCI. Ele é mais amplo do que se imaginava. A UCI que nós tínhamos antigamente era um cuidado mais suave, que não tinha tanta implicância, não tinha médicos 24 horas. Por isso que o Dr. Carlos tem nessa ideia. Né? Mas no momento que ele lê essa portaria, que agora é do ano passado, e que eu tive acesso, abre uma luz muito grande para que a gente possa montar essa estrutura. Tá? Então, é preciso também um enfermeiro assistencial para cada 15 leitos, um técnico de enfermagem para cada 5 leitos, um fisioterapeuta para cada 15 leitos, um fonoaudiólogo e um funcionário responsável pela limpeza. Quer dizer, isso é mão de obra. Não é tão difícil, assim, é bem fácil. Né? Enquanto que a UTI, a exigência é muito maior. Muito maior. Inclusive, é preciso ter equipes médicas que deem acesso e que deem suporte para essas. Então, é preciso ter assistência nutricional, assistência farmacêutica, assistência clínica, neurológica, ortopédica, urológica. Então, é preciso um complemento multidisciplinar para cuidar daquelas crianças que precisam de auxílio para logo sair dessa situação, ganhar peso, desenvolver-se e evoluir. Né? Então, eu creio que 80% da nossa necessidade estariam preenchidas. Eu falo 80% porque é um feeling, é um sentimento. Né? Talvez até mais. Né? Porque nós temos, às vezes, picos de emergências e temos situações que tem um mês que não tem nada. O que nós temos também, às vezes, é a necessidade de crianças que precisam ser transferidas para UTI pediátrica. Isso nós temos muita necessidade. Agora no inverno, pneumonias, asmas, bronquiolites graves, temos que transferir para UTI pediátrica, que é outro assunto. A neonatal vai de 0 a 28 dias de vida. O nome neonatal é 0,28 dias. A partir de um mês é lactente. Mas não que essa criança que chegou um mês, ainda não atingiu o peso ideal, não atingiu as condições ideais para ir para casa, ela vai ter que esperar mais um pouco, mais uma semana, mais 10 dias. Tá? Então, tem bebês que ficam 45 dias, 40 dias, 35 dias. Só que muitos desses bebês estão ocupando vagas nas UTIs. Então, provavelmente haverá uma sinergia. Nós vamos trocar pacientes, vamos dizer assim. Os que estão menos graves, que já têm condições de ficar na UCI, o Caxias vai nos mandar. E assim como uma mão lava a outra, nós vamos transferir os nossos graves para lá, para desafogar o serviço. Vai funcionar como uma UCI regional. Não vai ser uma UCI de Farroupilha, afinal de contas, o hospital é regional. Não tem como funcionar, né? Mas vai dar um grande suporte para nós.
pediatras e obstetras, mas principalmente para os farroupilhenses. Eu creio que seria um grande avanço em qualidade de vida e atendimento médico para a maternidade, essa UCI, porque foi regulamentada recentemente, dando essas condições, e que eu vejo com excelentes olhos a respeito disso. Então, não é uma estrutura cara de ser montada, bem mais barata que a UTI, tá? Em função das exigências técnicas, médicas e de estrutura, e é vinculado ao Sistema Único de Saúde. Então, aí é uma questão do gestor, né, da gestão hospitalar e do gestor administrarem bem essa estrutura. É preciso ter médicos 24 horas, então turnos de 12 horas, de 6 horas, aí isso ser trabalhado dentro da equipe médica e dentro do empregador, no caso, né? Mas não vai ficar assim, como essa dúvida que o doutor levantou, o doutor Carlos, que vai ser assim, tem que ter médico 24 horas, enfermeiro 24 horas lá dentro, cuidando dessas crianças, dando assistência, para afinal de contas elas estão lá com alguma atividade respiratória, ou estão com um tratamento de uma septicemia, que é uma infecção generalizada, ou de uma pneumonia neonatal. Né? Já tratei de pacientes com pneumonia aqui no São Carlos, com quinquiterícia, com taquipneia transitória recém-nascido, 2, 3 dias. A gente já faz esse trabalho de uma maneira mais não tão completa. Então nós vamos ter uma estrutura muito melhor para essa estrutura, que são 80% do nosso serviço. Os prematuros, aqueles com graves distúrbios respiratórios, vão ser transferidos para um centro melhor, né? Até que um dia a gente possa, quando couber, ter uma UTI. Nós tivemos estrutura para isso e tivermos assim, condições técnicas. Né? Então eu sou favorável, queria trazer essa minha opinião, porque quero passar aqui a mão da nossa presidente, da Câmara de Vereadores, a portaria número 930, que fala sobre as UTIs neonatais, tipo 2, tipo 3, e a qualificação para ser uma U5, que é a Unidade de Cuidados Intermediários, que eles chamam de convencional, e a canguru, que é um complemento. O que é essa canguru? A canguru é aquele prematuro que já está fora de risco, e que está fazendo um antibiótico, por exemplo, ou está ganhando peso, e a mãe, então, possa ficar junto com ele, sentar na cadeira, e ela põe ele em cima da sua pele, agasalhada pelo avental e pela coberta, e ela fica com ele como se fosse um canguru, carregando na bolsinha o seu filhote. E ela pode amamentar, retirar o seu leite, doar o seu leite para o seu neném, também sob a forma de sonda ou sob a forma de mamar no peito, até que ele adquira o peso suficiente para ter condições de estar em casa com a sua mãe. Esse é o canguru. Isso está desenvolvido muito, foi desenvolvido muito na África, em função das necessidades, né? E está sendo exportado para o mundo todo. Já existe no Brasil há muito tempo essa questão do canguru, nós aqui não temos porque não tínhamos nada nessa estrutura. E o ideal seria a gente, então, já montar a unidade de cuidados intermediários associado já com a canguru, porque cedo ou tarde nós vamos ter essas necessidades, né? Que é um complemento do outro, né? Eles podem funcionar até juntos no mesmo ambiente. Então, essa é uma questão de visão estratégica.